Terça-feira, 28ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nós estamos às vésperas da festa solene mariana e brasileira, amanhã, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E, obviamente, temos como certeza o fato que uma festa desse tamanho merece ocupar plenamente e alargar os corações e o horizonte dos católicos, que às vezes parecem meninos medrosos diante do vozerio de um crescimento cada vez mais lento, mas ainda muito evidente, de católicos que debandam para as fileiras das seitas protestantes, e mais ainda outros que, tendo sido devidamente doutrinados pelas estruturas educacionais, em particular públicas, debandaram para o ateísmo, apesar de não terem cultura de fato para considerar a inexistência de Deus, ou simplesmente se desvincularem da religião como uma forma de disciplina, organização da mente e, sobretudo, organização dos ditames morais. Essa impressão de que eu sou dono da minha cabeça é um prolongamento da adolescência existencial. Mas hoje, nessa terça-feira, quero concluir aquilo que nós começamos na sexta-feira passada, comentários do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, 11 a 19. Já havíamos passado pela primeira parte, primeiramente esse ir e vir de Jesus, incessantemente evangelizador, sem preguiças, sem desculpas, e Jesus não ignora os limites, só não os leva a sério demais. Quando estamos à disposição da missão, temos que, isso é possível pela fé, não desconsiderar os obstáculos, mas não nos apequenarmos diante deles, não nos adaptarmos aos obstáculos, porque logo alguém diz é impossível, dá muito trabalho, ninguém gosta de ouvir isso. Essas frases que constituem aconselhamentos do diabo sobre a ação da igreja, quanto mais fraca, quanto mais ilúcida, quanto menos corajosa, mais interessante para os agentes do mal. Não, a missão pauta-se neste encorajamento em relação ao impossível. Quando a Virgem interroga esta gravidez não humana, sem São José, o anjo diz, referindo-se a uma gravidez humana mais milagrosa, a de Santa Isabel, ele diz aos homens é impossível, a Deus nada é impossível. Aderir à missão é ter claro este princípio, de que as coisas, os atos, as situações exigidas por Deus, porque são mandamentos, é a sua vontade, sempre cabem com esforço, sacrifício e martírio no nosso mundo pequeno, estreito e egoísta. Nós somos testemunhas do poder de Deus ou somos estrategistas de religião? O que hoje me parece bem fraco em relação às outras estratégias. Ou, segundo a linguagem de Jesus, os filhos do mundo são mais espertos nos seus negócios que os filhos da luz. Bem, dito isso, 10 leprosos se apresentam diante de Jesus e esta expressão tão bonita, Jesus, Rabi, mestre, a primeira cura é pelo ouvido e pelo coração. Da própria Virgem, os padres da igreja disseram sem medo, ela concebeu no coração porque creu, e depois no ventre. É assim as coisas de Deus. A lógica não é aquela do biós, da ciência, da empiria, mas há algo que, sem negar a empiria, sem negar a natureza mesma criada por Deus,
Porque Jesus, por exemplo, não voava, não se teletransportava. Enquanto teve um corpo mortal, ele obedeceu fatigosamente aos limites do corpo, para então transformá-lo pela sua morte e ressurreição. Ele cura então 10 leprosos com maestria. A sua maestria, seu magistério, educa, converte e cura. E por fim, eles aproximam-se de Jesus, Filho de Deus, onipotente, com um caminho seguro, aproximarmos-nos de Deus através da compaixão, exibindo-lhe a nossa miséria, confiantes que Ele vai tomar nossas dores, né? Padecer-se de nós. O efeito foi limpos. E aqui vem a última parte do Evangelho. Todos limpos, vão em busca da ratificação, feita então pelo sacerdote, para que voltem às suas famílias, para que sejam reintegrados. Porém, retorna e faz um gesto fundamental para nós cristãos. Glorifica a Deus e se prostra aos pés de Jesus. Vejam, isto é o cristianismo. Por isso a igreja, por exemplo, jamais permitiu que nenhum herege, inclusive Marcião foi o maior deles, se liberasse do Antigo Testamento. Este homem, sabemos que é um samaritano, ele atribui a quem único poderia fazê-lo, isto é, Deus, mas volta-se para a fonte humana desta ação divina, Jesus Mestre. Prostrar-se aos pés de Jesus significa, primeiramente, extrema gratidão. Emoção, gratidão. De quando em quando pessoas ouvem de nós de coração essa frase: serei eternamente grato a você pelo que me fizeste. Ser grato é tão importante, veremos que Jesus comenta isto. Une-se a gratidão, que é uma virtude humana desejável, ele se prostra até a terra. Isso significa que ele faz um ato de adoração. Ele vincula a certeza de que Deus era o único que poderia curá-lo da sua lepra, a voz, a pessoa de Jesus de Nazaré, a quem eles haviam lançado: Jesus Mestre, tem compaixão de nós. E o São Lucas, então, faz uma nota breve, não sabíamos, é somente um deles. São Lucas, então, o identifica. É um samaritano. E aqui a frase de Jesus pode assustar a sensibilidade superficial dos contemporâneos. Afinal de contas, em vez de Jesus dizer: que bom que você veio adorar. Não. Jesus primeiro pergunta pelo todo, já chamando a nossa atenção que a compaixão de Deus, o amor de Deus, nem sempre tornar-se-á fé e gratidão a Deus. Milhões e milhões de homens e mulheres preferem as categorias do paganismo, sorte e azar, ou arrogância contemporânea, como fez Ulisses. Vocês sabem que Ulisses na Odisseia, a volta terrível para casa, ele mesmo causa a si mesmo um problema, porque tendo sido ajudado por Netuno, ou Poseidon, quando a guerra termina, ele grita aos quatro ventos: nenhum Deus me ajudou, fui eu quem consegui esta vitória. Como se o cavalo de Troia tivesse saído da cabeça dele. Ulisses é bem sinal daquele homem que vai se desenvolvendo através dos milênios, até chegar ao homem contemporâneo, que nega-se a reconhecer o extraordinário no ordinário. No máximo, ele responderá:
com uma razão tanto quanto humilhada pela sua onipotência, que se trata de um acaso ou do inexplicável. Por enquanto a ciência não sabe explicar. São os 9 que vão embora, levando o dom de Deus sem gratidão. Misericórdia sem gratidão não é salvação. Por isso, o texto termina com uma pergunta de Jesus: senão esse estrangeiro, a quem ele se refere, ao samaritano? Nesse momento, Jesus não discrimina, estamos num período de muita delicadeza com a discriminação. Não, ele só chama atenção que o cristianismo tem uma vocação imensa para além do judaísmo, a quem os 9, provavelmente judeus, talvez não, deveriam voltar a Jesus. Israel não volta-se para Jesus, mas o samaritano voltou-se, assim como aquele parabólico, o bom samaritano.